que a espiritualidade traz aqui hoje, sobre o que vamos falar, sobre a sua pessoa amada, sobre que situação eu espero de coração que seja sobre a sua história, que o universo traz aqui um direcionamento para você. Vamos saber aí como que tá a sua pessoa, não importa qual seja a sua situação com ela. Se você chegou até aqui, com certeza você busca uma resposta, você quer saber de algo. Então vamos lá, né? Vamos ver tudo sobre essa pessoa, o que está acontecendo na vida dela, como ela está em relação a você, vai mentalizando, traz ela pra cá. No final, se a Bia doidinha aqui não esquecer, vou até colocar aqui, peraí. Se o que eu sempre esqueço, meus amores, vou tirar aqui os signos, tá? Vou deixar aqui, ó, porque eu esqueço, falo demais. Devo ter alguma coisa assim de TDAH, que eu me perco. Vamos lá, então vamos trazer aqui o que a espiritualidade fala sobre essa pessoa linda de vocês. Não vem com mágoa, não vem com rancor. Se concentra, se você puder, fecha seus olhos. Fala para o universo falar com você. Mas eu quero saber, eu quero falar, saber não, eu quero dizer para vocês que tudo que a gente traz na mente, que a gente deseja, a cocriação faz com que as coisas aconteçam. A cocriação, a gratidão também, meus amores. Como eu sempre falo, a gratidão, mesmo que não tenha acontecido, é você já ser grato, é você já afirmar que tudo vai acontecer, que tudo vai dar certo, que tudo já deu certo, né? Nem que tudo vai dar certo não, meus amores, porque já deu tudo certo. Então, ser grato é quando a gente reconhece o que também a gente não enxerga. Você pode não estar enxergando o que você quer, o seu desejo se realizando, mas já sendo grato por aquilo que você tem, é reconhecer o que você também não enxerga, tá bom? Então, gratidão é o reconhecimento das coisas boas da vida. E o universo, ele vem e traz pra gente coisas mais, assim, maravilhosas, coisas maravilhosas. Vamos lá, cheiro de delongas, já embaralhei bastante. Vou cortar, pensa nessa pessoa. Vamos cortar aqui o tarô. Vamos ver. A energia. Como está a energia da vida dessa pessoa? Como está a energia da vida dela? Você quer saber dela? Então, vamos lá. Depois a gente fala como ela está em relação a você. Vamos saber a energia que está a vida dela. O que ela está vibrando? Né? O que o universo traz? Qual a energia da vida dela neste momento? Coragem. Força, né? Cartinha número 8, cartinha da força. Coragem, força, sabedoria para lidar com alguma coisa, tendo coragem para enfrentar alguma situação na vida. Então, a energia da vida dessa pessoa, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, vem a cartinha da coragem, meus amores. Olha, que é a força, então força de vontade para alguma coisa. Aqui uma pessoa que está domando os próprios leões, as dificuldades e os conflitos internos, hábitos, situações difíceis. Aqui a gente vê uma pessoa que está tendo coragem, precisando ser corajosa nesse momento, lutando para vencer alguma situação. Vamos lá, vamos ver qual é a energia que o universo vai trazer para o relacionamento, para a gente saber. Claro que não vai definir toda a leitura, mas a princípio, sobre que relacionamento, sobre o que o relacionamento vibra, o que está acontecendo. Vamos lá. Condicionamento. Condicionamento é a cartinha do diabo. Então, a cartinha do diabo, meus amores, ela traz a energia pra gente de alguns conflitos, né? Alguns problemas. A cartinha do diabo, ela não é de tudo ruim, mas é alguém que talvez, assim, talvez vocês estejam dando um tempo, porque a cartinha do diabo tem a simbologia de Saturno, que é o senhor dos tempos.
Então, assim, talvez vocês estejam há um tempo, ou talvez estejam passando por tempos difíceis, tá? Mas aqui eu posso dizer que dentro do relacionamento existem conflitos, mas existem também condicionamentos, que a gente vai ver o que as cartinhas falam mais, né? E um condicionamento de alguma coisa, tem alguma coisa conturbada, tem alguma coisa que tá tendo barreira, dificuldade, tá vendo? Porque a energia dessa pessoa vem da força, então tem algum conflito. Você vê aqui, ó, a florzinha nascendo no meio da rocha. Isso significa que existe um sentimento maior, que ele sobrevive, porém, existe alguma coisa aqui, ó, prendendo, amarrando, trazendo obstáculos. Deixa eu ver como que tá a sua energia, vamos lá. Aqui já fala sobre Saturno, fala sobre o Senhor dos tempos, né? O Senhor do tempo. Saturno é o Senhor do tempo. Vamos lá. O que está precisando de tempo? Ou se deu um tempo para pensar. Olha aqui, sua energia é o fardo. Então a gente tem a coragem. Eu acredito que para uma grande parte de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, está tendo alguma situação difícil dentro do relacionamento. Porque senão, a sua energia em relação à pessoa não viria aqui um 6 de espadas, né, meus amigos? Eu vou explicar, falar das cartinhas para que vocês entendam. O 6 de espadas fala de um momento de transição, e tem realmente um momento de transição aqui. A esperança, talvez sim, talvez não, de que as coisas fluam, que as coisas deem certo aqui dentro do relacionamento, mas tem uma coisa pesada. Então, assim, é de estar passando por uma fase, ou ter passado ou estar passando nesse momento por uma fase pelo pior, sabe? E começa, assim, a dar alguns passos, mas atravessando um rio que talvez as águas não sejam tão claras. Então, assim, são confusões, frustrações, né? Que talvez você se questione se deixa para trás ou não. Sabe o que eu sinto, meus amores, de coração aqui? Ainda mais que saiu essa cartinha, né, na hora do que está acontecendo à toa, eu acredito muito forte que mesmo quando uma coisa ruim acontece, eu sei que é difícil, mas é para que algo mude. Então, assim, eu não sei o que aconteceu aqui ainda, eu não sei se foi questão, porque são muitas energias envolvidas, se de repente não ficar junto foi por questões de vícios mesmo, né, em situações assim, que vocês entendem que não dá para ficar falando aqui, que o YouTube não gosta muito, mas vícios com coisas difíceis, que talvez vocês tenham carregado aqui um peso, um fardo, ter largado, ter deixado para trás. E largar não é difícil. Quer dizer, é difícil, mas não é o mais difícil. O mais difícil é curar, né, algo. Curar algo é difícil, né? Porque aqui, com certeza, a caixinha do diabo, ela fala de situações complicadas, de situações em que essa pessoa te colocou difíceis de levar, de decidir, de passar por cima. E para estragar uma relação, para estragar uma vida, para estragar leva segundos, para consertar leva uma eternidade, leva uma vida inteira. Porque às vezes a gente fica com marcas, com traumas, né, que é difícil. Então, assim, aqui fala de coisas que aconteceram que ainda influenciam, né? E outra coisa, ir adiante é complicado, né? Porque tinha objetivos e você vê que esses objetivos caíram, né? Independente de tudo, eu não vou dizer que o amor aqui não sobreviveu. Eu não sei se foi vício, eu não sei se foi mentiras, eu não sei. Eu sei que dentro do relacionamento aconteceu alguma coisa que não foi bacana, porque senão não sairia essa carta do diabo, embora tenha muito desejo, embora tenha muita vontade de ficar, mas aqui não fala muito de uma fase conturbada, aqui me fala para alguns de perder o respeito, de ter perdido o respeito, né?
E aqui me diz muito de vocês, tanto você quanto essa pessoa, pensando nisso e pensando constantemente de uma energia, a energia nem nada, nem flui, nem sai, nem entra, sabe? A energia de pensar o tempo todo. É isso que me fala aqui. Muito forte. Muito forte. E esse 6 de espadas, então, meus amores, mais complicado ainda, sabe? Aqui a energia é pesada, tá? Energia pesada, energia de dentro do relacionamento de desconfiança, de não acreditar 100%, não é para todos, mas não acreditar 100% no caráter da pessoa, de ter medo, sabe? De não saber qual é a intenção da pessoa direito. E eu vou dizer, se tinha uma verdade que foi revelada, agradeça, seja grato, porque é muito ruim ser enganado, meus amores. Muito ruim ser enganado. E para pessoas que assim, que deram, né, deram as costas, que deixaram, que seguiram em frente, que saíram do lugar onde não estava legal, porque a energia é essa, dos 6 de espadas, né? Todo mundo achar que você é forte, que você é forte. E no fundo você tá com um fardo, você tá exausto disso tudo, né? De ter aguentado firme por muito tempo, mas chega uma hora que a gente cansa, que a gente quer amor, que a gente quer apoio, que a gente quer carinho, que a gente também fica frágil, né? E aqui me fala muito de ter cansado de ser forte o tempo todo e ter sustentado uma relação porque amava, porque queria que desse certo. Aqui fala isso, né? E assim, cansa de ser forte o tempo todo por precisar de colo também. E entender isso, entender que é o seu limite, sabe? É o seu limite. Aqui me fala muito de você ter chegado no seu limite, né? Porque a gente tem as nossas carências, a gente tem nossos desejos, nossas necessidades, nossos sonhos, e às vezes a gente abre mão. E aqui pode ter acontecido isso. E nós somos frágeis, sim. E tá tudo certo, não tem que ser forte o tempo todo, meus amigos. Tá tudo certo. Então aqui, assim, eu vejo que muitas pessoas que estão aqui saíram de determinados lugares, é, não porque já tinha se diminuído demais para caber num lugar que não valia a pena, né? E tem lugares que não merecem a gente. E aqui, nessa leitura, tem alguma coisa nesse sentido. Por isso esse conflito, por isso que essa briga interna da parte dessa pessoa que você trouxe aqui. Senão não teria essa briga. É uma briga aqui, meus amores. Horrível, tá? Será que essa pessoa amada que você trouxe aqui domou os instintos dela, ou ela se jogou e se deleitou diante de desejos, de vícios aí, né? Hoje, talvez essa pessoa aqui, para algumas pessoas, esteja sufocando ali o que sente. Porque existe uma atração forte, tá? Existe. Sufoca, sabe por quê? Porque bloqueia o que deveria expressar. Talvez alguém que esteja meio sem jeito, né? Dificuldade em se mostrar. Ou pelo ego dessa pessoa, pela vaidade, por, sei lá, por qual motivo a pessoa seja calculista e não aceita que digam o que ela tem que fazer ou que ela esteja errado, né? Agora, sente profundamente aqui, mas cala os desejos, tá? Cala. Aqui tá aprendendo a lidar com as emoções, aprendendo. E de uma forma forçada, tá bom, meus amores? Eita, que a Bia fala muito. Mas eu tenho que explicar, eu tenho que falar para vocês o que eu tô sentindo. Entende? O que eu tô sentindo aqui. Vamos lá, meus amores, vamos ver. O que mais aqui, né? Como que está a vida dessa pessoa? Porque eu acredito que aqui tem uma questão de vícios, eu tenho uma questão da pessoa ser sacana, uma pessoa ser. Não é ser boêmia é ruim, mas sabe aquela pessoa que saía com os amigos, ia pra farra, voltava no dia seguinte, tem uma energia disso, de esconder muita coisa que fazia, de mentir, sabe, da pegação, nossa, tem muito isso aqui,
e de vocês terem aguentado por muito tempo. E sabe o que eu vejo, que eu sinto? Essa pessoa, por mais errada que ela seja, como se ela fosse acobertada por alguém, entende? Acobertada, alguém acobertou isso aqui. Alguém acobertou. E agora, essa pessoa que acobertou? É você, né? Vamos lá. Como que tá? Opa. Como que tá a vida da gente? Calma aí. Como que tá a vida material dessa pessoa? 3 de copas. A gente pergunta da vida material da pessoa e sai um 3 de copas, pelo amor. Aqui, eu vou falar pra vocês, é uma pessoa que tá muito, que vai muito no oba-oba na vida, né? Ou, né? É ruim falar isso, mas vive com as coisas que não são dela, né? Porque aqui diz de uma pessoa, como a vida material vem 3 de copas. 3 de copas fala de uma pessoa que está no momento de estar saindo, de estar triangulando, de estar se distraindo, de estar, sabe, vivendo a vida sem se preocupar muito com questões amorosas. Mas deixa eu clarificar isso aqui, meus amores. Espera aí, vamos lá. Clarificar. 4 de ouros. A vida não é fácil. E talvez essa pessoa não tenha se dado conta, ou ainda não se deu conta disso, né? Talvez esteja em mais companhias. Eu tô sentindo aqui que é uma pessoa, realmente, meus amores, que tem mais companhias, influências ruins, que não tem maturidade, que traz uma certa imaturidade. Porque olha aqui, eu pedi para clarificar e veio 4 de ouros, sabe? De perdas financeiras, de gastos excessivos que essa pessoa está tendo. Aqui, ó, perdas, bloqueio, obstáculos, sabe? Desperdício, desperdício com farra, desperdício com noitada, desperdício, desperdício. Aqui não tem estabilidade financeira. Aqui tá ruim, não vai dar. Tá ruim, entende? Tá ruim. Aqui fala de ter prejuízo, essa pessoa tendo prejuízos, meus amores, na vida financeira dela. Prejuízo. Vou pedir para clarificar, deixa eu colocar. Tem gente que tem prejuízo mesmo assim, né? Deixa eu ver como é que tá a relação com a família. Pessoa traz uma imprudência. E essa pessoa tá em falta com você, para alguns, até financeiramente, né? Tá em falta com você até financeiramente. Vamos lá. Nessa na pessoa, vamos ver como é que tá a relação dessa pessoa com a família. Como que tá a relação com a família? Rainha de espadas. Familiares, né? Essa pessoa, meus amores, tem alguém que passa muito a mão aqui na cabeça dessa pessoa, tá? E talvez tenha sido essa pessoa que tenha prejudicado aqui o relacionamento de vocês. Você me perdoa, mas é isso. Se falar assim, não, os familiares são gente boa. Então você deleta essa informação, porque aqui a gente, quando eu pergunto aí, vem uma rainha de espadas e ela vem me dizer de uma pessoa que a relação é como a relação. Aqui a pessoa age de forma incoerente e essa pessoa aqui, sabe, é uma pessoa que acaba alimentando, passando a mão. Eu não sei, não é bem passando a mão, é passando pano. Passando pano. Ao invés de falar na cara da pessoa, alimenta, acaba ajudando com que essa pessoa, não é ajudando, não é bem ajudando, mas é fazendo com que essa pessoa fala, continue repetindo isso, continue repetindo. Aqui tem a existência de alguém que até pode fazer
A tua mãe aqui, né? A sua sogra aí. Mas só que é uma pessoa que acha que tá fazendo certo, mas não tá fazendo certo. Acaba prejudicando, porque encobre, esconde, vai lá e conserta a cagada, desculpa, que faz. Conserta a cagada. Sempre estende a mão. Não deixa a pessoa aprender. Sempre vai lá e levanta a pessoa, mas a pessoa não aprende. Por isso que a pessoa faz tanta besteira. Deixa eu ver a relação com os amigos aqui. Vamos lá, relação com os amigos. Rainha de ouros. Relação dessa pessoa com os amigos é assim. É uma pessoa que coloca pra fora tudo que quer viver, né? E vive ali tudo que quer viver. Porque a Rainha de Ouros fala, traz isso aqui. Coloca pra fora tudo que quer viver e vive. E vive, né? Vive ali o momento. Vive o momento. Vive o momento, sabe como? Faz coisas. É como se quisesse estar no centro das atenções. Aqui, faz coisas para chamar a atenção, achando que talvez dinheiro, coisas materiais, compra felicidade. Aí não é para todo mundo, mas vai lá, enche a cara, quando acorda no dia seguinte está sem um centavo, sabe? Joga fora, compartilha, paga tudo para todo mundo, se mostra sempre disponível para as pessoas, não traz racionalidade e acha que sim, que o dinheiro compra tudo, né? Se comporta muito sem refletir. Não para pensar o quanto está refletindo na vida dela. O quanto está refletindo na vida dela. Imprudência pura. Capaz de qualquer coisa. Pra estar em evidência. Pra ser notado, sei lá. Vamos lá, meus amores. Questão amorosa. 5 de copas. Traz um remorso. E aqui eu vou falar pra quem tá ficando e queria algo mais sério, pra um relacionamento que era sério e acabou porque acabou, ou tá por um fio por conta disso aqui, ou pra um erro. Então vamos lá pra um relacionamento que tá começando. A gente vem aqui com 5 de copas, que fala do remoer, né? Tá faltando, tem uma frustração, tá faltando alguma coisa. Aqui, o 5 de copas, a gente fala disso. Tá faltando algo, sabe? Aqui uma pessoa que na vida amorosa fala em se renovar, em se reconciliar, entende? Aqui uma pessoa que traz uma incerteza muito grande, né? Traz remorso, traz arrependimento, traz mágoa. Aqui, angústia. Angústia por quê? Porque no dia seguinte essa pessoa tá vazia. No que ela vive e nas passada de mão na cabeça que essa pessoa leva. Aí a pessoa não ergue a cabeça, não faz as mudanças que são necessárias, não solta os ciclos viciosos aqui, entende? Mas é uma pessoa que, independente da sua situação, se é paquera, namoro, ex, ou um relacionamento sério que acabou, essa pessoa, ela tem sentimentos, mas ela guarda tudo dentro dela, ela não fala, entende? Não fala, ela não faz um movimento para mudar isso aqui, né? E talvez vocês tenham perdido a esperança nessa pessoa por conta dela fazer sempre isso, fazer sempre sempre seguir a mesma coisa. Então, por isso o cansaço ali. Por isso o cansaço. Né? Porque você talvez já tenha se machucado, talvez você já tenha chorado demais, talvez você já tenha implorado para essa pessoa pensar, para essa pessoa agir de forma diferente.
Aqui diz isso, da dor, da mágoa, de se sentir para baixo. Essa pessoa, não vou dizer que na questão amorosa ela não traz um peso na consciência, mas tem alguém que eu vou dizer, eu não estou dizendo que é uma pessoa novinha, eu estou dizendo que é uma pessoa infantil, e tem alguém que passa o pano e estraga essa pessoa. Entende? Vamos lá. O que essa pessoa está dando ou que está roubando a atenção dela agora, neste momento? Cavaleiro de Ouros. Gente, é mais ou menos isso mesmo. A situação é o que bloqueia é a lentidão. Aqui, tá? A lentidão dessa pessoa. Aqui me fala que é uma pessoa, não é para todo mundo, tá? Mas que se aproveita de que tem alguém que dá condições para que ela viva essa vida aqui, tá? É uma pessoa que faz cacaca pra caramba. Tem que ser sincera e não assume as coisas que faz. Tem uns aqui que não tá dando atenção a nada. É uma pessoa meio preguiçosa, tá? Preguiçosa. E às vezes acaba negligenciando a própria vida dela. A própria vida dela, tá? Não vou dizer que essa pessoa não já pensou em fazer diferente, ela já pensou, mas como eu tô dizendo, aqui o que impede é que essa pessoa é como se ela tivesse tido tudo, ou ela tem tudo, sempre tem alguém para tapar os buracos dela, tá? Então, ela vai em passos lentos. É isso que diz, tá? Uma pessoa que não se esforça, uma pessoa sem iniciativa, é uma pessoa que não foca, não está focando, não levou uma cacetada tão grande do teu alguém pra tapar o buraco ali dela, pra limpar a sujeira que ela faz, seja lá qual for, né? Que ela não foca em fazer melhor. Ruim falar isso, mas eu não sei pra quem é. A gente vai chegar, a espiritualidade vai chegar em alguma coisa aqui, vamos lá. O que passa nos pensamentos dessa pessoa? Que passam nos pensamentos dela? Muitos, meus amores. Iron 3. Passa nos pensamentos dela. Olha aqui. 6 disparos, ela sempre aqui passa nos pensamentos dela em largar essa vida doida, tá? Essa vida vazia. E investir nas coisas dela. Isso passa nos pensamentos dela, não posso mentir. E investir, sabe? Em equilibrar a vida dela e fazer direito. Mas aqui fala dessa pessoa, ela nunca conclui nada, ela sempre deixa as coisas pela metade. Ela não se aperfeiçoa, ela não tem, assim, se aperfeiçoar em alguma coisa, seguir, dar continuidade, insistir. Entende? Focar em crescer, disposição para fazer da maneira certa. Não, essa pessoa aqui, o que ela traz é sempre abandonando. Sempre abandonando. E alguém que, vou dizer uma coisa para vocês, vira e mexe tá fazendo coisa de que até ela se envergonha, tá? Tem algumas restrições aqui, sabe? Ela pensa uma coisa e faz tudo o contrário. É isso. Ela acaba jogando no ar as oportunidades, ela acaba jogando no ar aquilo que tem valor de verdade. Ela se perde no caminho. Loucura isso, né? Quais são os desejos e necessidades, em primeiro lugar, dessa pessoa? Vamos lá. Desejos e necessidades, em primeiro lugar. Caíram muitas. Calma aí. Nesse só tinha caído uma, mas caíram muitas. Olha, já até virou. Chegar no rei de paus, que é se entregar a desejos mesmo. Bem louco. Desejos de. O desejo, assim.
Ai, complicado quando a gente fala isso, né? Chega a ser pesado, mas é o que é, tá? É alguém, meus amores, que assim, a necessidade dela em primeiro lugar é viver, sabe? Descontraído. Viver uma liberdade. É uma pessoa que é empolgada demais com as coisas, então ela se torna inconsequente. Sabe assim, o desejo, aqui, o que o louco faz? Ele se joga. Ele se joga sem olhar, ele se joga sem prestar atenção. Ele se entrega em tudo, né? Aqui fala isso. Se entrega. É uma pessoa que, eu vou dizer, um louco fala de falta de compromisso. Traz beleza, traz, mas falta de compromisso. E fala que pra mim falta de compromisso em tudo. Os desejos dessa pessoa, em primeiro lugar, é se divertir, se soltar, viver por aí, viajar, descobrir um novo mundo, novidades, viver de novidades. Mara que isso mude, né? Vamos ver o final da leitura. Agora vamos lá. Como se sente realmente no emocional? Como se sente realmente, meus amores? Caiu aqui, ó, um enforcadinho. Caiu enforcada. No emocional, uma pessoa presa, uma pessoa que não se liberta, uma pessoa presa, de repente, a crenças, a alguma coisa, presa a algum vício também. E tem uma prisão, né? O enforcado é a prisão. Sabe aquela pessoa emocionalmente, que quando se sente como ela se sente emocionalmente, no emocional, ela, perdida, a pessoa perdida na vida, que não sabe o que fazer. Não é para todo mundo, mas eu tenho quase certeza que tem uma mãe, uma tia ou alguém na vida, uma pessoa, uma energia feminina na vida dessa pessoa que encobre, que passa a mão na cabeça e aí essa pessoa não consegue fazer nada direito. Tô colocando a culpa lá na outra pessoa? Não, o desejo tem que partir dela. Mas enquanto a pessoa não toma na cabeça, não aprende as lições, não muda, tá? Não muda. Porque aqui, a vida dessa pessoa, a situação da vida dessa pessoa, gente, tá fora de controle. Então, para ela sair, se ela acha que a situação tá desconfortável, porque aqui, ó, o emocional dela tá desconfortável, ela precisa fazer mudança, né? Mudar para sair dessa situação desconfortável. Ela não é vítima da vida, ela não é vítima da sociedade. Aqui, se alguém passa e tapa um buraco, se alguém passa a mão na cabeça, ela permite isso. Então ela tem que abrir mão disso e agarrar as responsabilidades, crescer. Você vai falar, Bia, mas essa pessoa tem X idade. Eu não tô falando de idade não, eu tô falando de maturidade mesmo. Porque do jeito que tá, não dá pra ficar. A tendência é dar ruim. É dar ruim. Então, assim, é uma situação difícil, que eu não vou dizer que é presa a algo aqui, que angustia, gente. Então, é uma pessoa que precisa ter uma nova visão, né? Uma nova visão. Sente que a vida não tá andando, né? Como se sente realmente. Sente que a vida não tá andando e não tá mesmo. Aí alguém faz alguma coisa, dá uma melhorada, aí essa pessoa, em vez de correr pra a vida, se esforçar pra vida andar, essa pessoa relaxa, joga tudo pro alto, vive aquele momento, um três de copas ali, ó. E nada. Nada, né? Que essa pessoa, agora vamos lá. Que essa pessoa carrega no coração por vocês que vieram aqui. Vamos ser honestos, né? Aqui a gente tá vendo que é uma pessoa assim, amante da liberdade, né? Ou agarrada a um vício,
que ela não consegue se libertar e tem alguém que a acoberta e fica mandando desiste, né? Vamos lá. Qual sentimento que esse sentimento carrega no coração em relação a você? Qual sentimento? Vamos lá, aqui. Nossa, 10 de paus. Olha, tem uma responsabilidade grande aqui, né? Tem um peso. Essa pessoa precisa ter coragem para ela sair da vida que ela tá vivendo, para que ela dê um novo rumo aqui na vida dela. O que hora que carrega no coração, meus amores? Aqui fala dessa pessoa estar sobrecarregada, dessa pessoa bem andando em círculos, de um excesso. E eu não acredito que é excesso de responsabilidade. Eu acho aqui que é excesso de darinagem. Desculpa, tá? Desculpa. É uma pessoa que carrega no coração aqui um desejo forte, tá? Um desejo forte de compartilhar coisas com você. Mas aí ela mesmo bate de frente com situações que assim, ela não faz, que no caso te sobrecarrega. Isso não é pra todo mundo, não. Ela é como se ela soubesse da responsabilidade que ela não age. E eu vou falar, não é só responsabilidade questão financeira, não. É responsabilidade emocional, afetiva. Ou essa pessoa usa de umas porcaria aí, que ela perde a cabeça, tá? Ou é uma pessoa muito mimada, que acha que pode fazer tudo o que quer. Porque, mais uma vez, essa pessoa é desconfortável. Vive de mentira, né? Vive de mentira. O que carrega aqui é a responsabilidade que não tem, né? Vou pegar mais uma. Clarifica para mim se tem de paus com o sentimento que carrega no coração, por favor. Espírito amante. Por favor. Sentimento que carrega no coração em relação a você. Rainha de paus. Cara, eu acredito piamente que muita gente aqui carregou o fardo desse relacionamento mesmo nas costas, tá? De ter que fazer tudo dentro desse relacionamento. E de, assim, quebrar realmente as expectativas aqui, sabe? E hoje tá uma energia aqui muito travada, muito travada. Você não, assim, como se você tem, assim, não é ter esperança, mas que é um querer que fosse diferente. É um querer que fosse diferente. E hoje você vem aqui, vem um posicionamento da sua parte, porque de qualquer forma essa pessoa sente, é como se ela se sentisse oprimida, é como se você tivesse falado, cara, não dá, eu não quero assim, e decidiu isso, e hoje tá firme ali no que você decidiu. Então, essa pessoa sabe do seu poder, essa pessoa sabe, meus amores, do poder que você tem em relação a ela, mas parece que tem alguém que tem uma influência maior sobre essa pessoa, que é como se você quisesse mostrar para essa pessoa fazer o certo, mas alguém fosse lá e a acobertasse, entende? E aí a pessoa acaba fazendo as coisas por impulso, aqui. Acaba fazendo as coisas muito por impulso. Gente, que leitura difícil essa daqui que vocês trouxeram para mim. Difícil mesmo, de verdade. Porque é uma energia forte
sabe? Uma energia forte. É como se essa pessoa, ela, quando vocês estavam juntos, ou não sei o que que é a situação de vocês, é como se essa pessoa vivesse, o que que me traz? Uma pessoa que vive enrolada, endividada. E aqui você tivesse que ser a provedora muitas vezes. Muitas vezes. E aqui tem um não comprometimento dessa pessoa e por vezes você se comprometeu muito. A Andy Pausa, ela sempre traz pra mim um posicionamento de talvez não ter perdão alguma coisa que tenha feito. Eu não tô vendo aqui traição, se for pro mínimo de pessoas. Eu tô vendo aqui, sabe o quê? É uma pessoa preguiçosa, uma pessoa encostona, uma pessoa que muitas vezes não estava do seu lado na hora que você estava trabalhando duro para levar as coisas para casa. E aí, então, assim, a energia que eu sinto é que você ainda tirava de casa o que você colocava em casa. Eu não sei, alguma coisa assim. E hoje você vem se mostrando frio e distante para essa pessoa. Fria e distante. Porque essa pessoa não se entregou para você como deveria. Talvez por isso que ela deve ser forte é, responsabilidade aqui, né? Ah, deixa eu ver aqui, que movimento vai ter essa situação? Se vai ter movimento, né? Que movimento, espiritualidade? Cavaleiro de Chaves. Palavras duras que eu acredito que se essa pessoa chegar perto de você, você vai falar. Ou vai cortar, ou tá cortando de vez ela da sua vida, né? Porque aqui fala que tem um pé atrás, uma pulga atrás da orelha. Porque por não acreditar nessa pessoa, por ela se deixar manipular por alguém. Então, vengo assim, encarando com muita frieza isso aqui. Muita frieza. Observando cada passo, cada detalhe dessa pessoa e sem perspectiva de mudança. Então, aqui fala assim, ó, use a mente aqui a seu favor, tá? Porque essa pessoa vive fantasmas. Vive fantasmas, cara. E você tem uma garra danada. Danada. Com o movimento aqui, o movimento, eu juro pra vocês, que quando eu puxei essa carta que veio, eu baralhei, que veio o Cavaleiro de Espadas, o que me veio na mente é corte. É cortar. É como se vocês fossem cortando a vida de vocês, de uma vez por todas, essa pessoa. Entende? É como se essa pessoa já tivesse trago um monte de imprevisto pra sua vida e você estivesse mega ligada nisso aqui. Embora fala de movimentos rápidos, pode ser que essa pessoa, claro, te procure, sabe? Só que eu não vejo uma renovação aqui da parte dessa pessoa. Não vejo uma renovação ainda. Eu não sinto uma renovação. Enquanto essa pessoa não sair de um lugar onde ela sair de um lugar, que eu não sei que lugar é esse, que alguém acoberta, alguém passa a mão, alguém é, ajeita e não faz, não deixa essa pessoa ver diante delas as coisas que estão acontecendo. Para de falar porque vem nas informações assim. Então não sei, essa pessoa precisa sair de algum lugar, não sei de onde é. Acredito muito que seja de casa de mãe, de tia, irmã. Se for uma mulher, é uma mulher, uma energia feminina que atrapalha muito a evolução dessa pessoa. O que que o universo, meus amores, é pra você agora, eu vou tirar. O que o universo
te fala, te pede. O carro, movimente a sua vida. Não fique parada. Não fique parado. Movimente a sua vida como boa rainha de paus que você é, tá? Movimente. Se coloque assim numa posição superior, numa posição de poder. E a rainha de paus fala de movimentação na vida. E de proteção espiritual, tá, meus amores? Então assim, faça por você o que ninguém pode fazer. É isso que o universo te pede aqui. Porque tem um caminho de possibilidade na sua vida e você, aí, é capaz de mudar toda a situação da sua vida. Então, assim, eu não sei o que é, mas aqui tá falando que tá para acontecer, ou aconteceu, ou vai acontecer, eu não sei, algo que vai trazer uma energia de um gás muito grande para você, tá? Um novo ciclo na sua vida que vai te levar longe. Então aqui, essa pessoa tá toda encraquelada. Esse neném que não largou a fralda, né? Que se deixa influenciar por opiniões negativas. Então, aqui fala que existe um caminho para você. E que essa pessoa tá sempre procurando caminho por lugares errados, né? Então, ó, aqui tá falando, algo chegando na sua vida e tirando todo o atraso, tá? O universo tá falando isso pra você. Não se permita viver o que você veio pra viver. Você não veio aqui, tá? Pra ser babá de ninguém. Não é a Bia que tá falando, não. É aqui. Sei que às vezes, muitas vezes, vocês não querem ouvir, né? Isso, eu sei, mas eu não posso mentir. A energia aqui tá uma energia de uma pessoa que, caramba, não tá tendo responsabilidade com nada. Nada. Vamos lá. Onde você precisa? Aqui é tarô falando pra você a espiritualidade. Para onde você precisa direcionar sua energia e sua atenção. Pulou tem 3 de espadas, que desenrolar isso aqui agora, como é que falam? Para vocês, para onde direcionar a sua energia. Eu vou dizer, o 3 de espadas, ele traz aquela dor, né? Algo que dói, que de repente no fim dessa letra você fala, poxa vida, que, gente, é a energia atual, não quer dizer que essa pessoa nunca vai mudar, não quer dizer que você não pode parar a sua vida esperando a mudança de alguém. A gente não consegue mudar as pessoas se elas não quiserem mudar. Então aqui fala para onde direcionar sua energia, sua intenção. Simples digo, o 3 de espadas é aquela dor que a gente tem que olhar, tá? Olhar de frente, que a gente não pode mentir pra gente, que a gente pode ter se decepcionado, mas que a gente também não pode ficar em cima do muro e nem deixar que alguém fique em cima do muro e paralise a nossa vida, tá? Eu não sei, mas aqui, ó, essa pessoa que influencia, de certa forma, esse alguém que você trouxe aqui, é uma pessoa que não torce pro bem do relacionamento de vocês. Me perdoe. Então foque na espiritualidade para que traga proteção para você, tá? E outra coisa, se tiver que chorar, chora assim. A gente não é forte o tempo todo. Mas eu vou te dizer uma coisa, a dor vai passar. Então foque no seu caminho. Foque no trajeto. Foque no que você está vivendo, tá bom? O carro movimente a sua vida, deixando para trás, como o fado diz ali, ó, deixando para trás tudo aquilo que te atrapalha. Porque o 6 de espadas, quando vem na sua energia, fala de mudanças positivas depois de uma fase bem complicada, onde negligenciaram os seus sentimentos. Então as coisas começam a melhorar para você. Foca nisso. Se reinvente, tá? O que é teu chega até você sem você fazer nenhuma força. Seja grato por tudo. Porque até coisas ruins que acontecem
é com certeza para trazer uma mudança.